A notícia crime protocolada no Ministério Público Federal contra o governador Antônio Denário lista dezenas de supostos crimes cometidos durante a gestão dele no estado de Roraima. O advogado Marcos Vicenzo foi o autor da ação. Uma delas relembra uma fala racista do executivo durante a entrevista sobre a situação dos indígenas, que os indígenas têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. A fala foi repudiada pelo Conselho Indígena de Roraima. Inclusive que é importante a participação da imprensa para que o contexto, seja trazido à baila, que a gente possa entender de fato o que acontece, para que nós possamos dar clareira ao que tem acontecido no estado. E elas podem não servir como prova, mas têm servido também como fortes indícios, até porque elas são bem contundentes, trazem documentos cabais sobre eventual participação do governador, sobre o suposto garimpo ilegal. É importante a gente deixar claro isso, porque a intenção não é fazer um pré-julgamento do governo ou do governador Antônio Denário. A intenção é levar isso para a justiça para que seja efetivamente investigado na sua plenitude e que a justiça seja aplicada no estado. O requerimento tramita em caráter de urgência. Outra denúncia é sobre abuso de poder, uma relação entre o governador e o garimpeiro Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão. Uma reportagem apresentada pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte mostrou uma transação que envolvia um avião que teria sido tomado pelo governador Antônio Denário e entregue ao garimpeiro Japão. A ação veio à tona depois que o advogado da empresa, dono da aeronave, entrou na justiça e a mesma emitiu um mandado de busca e apreensão para que o avião fosse devolvido. O governador mandou pegar o avião porque teria emprestado dinheiro para um empresário do Pará no esquema de agiotagem, outro crime que existem diversas denúncias contra ele no Ministério Público Federal de Roraima. Segundo a denúncia protocolada, o governador estaria usando uma empresa do ramo imobiliário como agência de empréstimos bancários, o que é ilegal, e além disso, cobraria juros muito acima dos praticados no mercado. Ainda de acordo com o registro, as suspeitas de que o governador Antônio Denário teria interesses individuais e por isso a prática de ações em favorecimento ao garimpo ilegal ficaram cada vez mais em evidência depois de uma operação da Polícia Federal em fevereiro desse ano. Nela, é investigado o crime de lavagem de dinheiro vindo da venda do ouro retirado das terras indígenas. Esse esquema já teria movimentado 64 milhões de reais em 2 anos. Na operação, a irmã do governador, Wanda Garcia de Almeida, foi um dos alvos da ação e também um sobrinho dele. Eles foram apreendidos pelos policiais, que cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em Roraima e em Pernambuco. É por isso que eu sempre procuro o Ministério Público, que é um agente da lei, para que ele possa fazer a devida investigação e apurar se de fato existem crimes ou se não existem. Se não existirem, tudo bem, As pessoas confundem isso, porque a justiça está ali para trabalhar, para fazer o trabalho dela, assim como a polícia, assim como a classe política do Estado. Então, que seja investigado pelo Ministério Público. Acho importante ainda que os parlamentares do Estado deveriam fazer uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para poder entender o que de fato acontece e, se não acontecer nada, que eles possam deixar isso público, que possam deixar isso de forma notória, para que o povo entenda que realmente não houve nada. Agora, se houve, é necessário não só que o Ministério Público, mas que seja investigado também pela CPI na Assembleia Legislativa, que seja investigado pela CGU, que seja investigado por todos os órgãos de controle de fiscalização que nós possuímos. Outro movimento do governador citado na ação pede que as autoridades investiguem também a omissão dele diante dos diversos contratos firmados na Secretaria de Saúde do Estado, que tem a secretária Cecília Lourezon à frente da pasta. Um deles foi com a empresa Adop Serviços Médicos Limitada, no valor de 4 milhões de reais. Essa empresa é alvo de uma investigação do Ministério Público e a Polícia Civil de Goiás por fazer parte de um suposto esquema de processos licitatórios fraudulentos de aluguel de equipamentos e prestação de serviços em diversas áreas da saúde nas unidades hospitalares. Que, segundo as investigações, o esquema teria movimentado mais de 30 milhões de dinheiro público da saúde.
Diante dos fatos, o requerimento pede que seja decretada a perda do mandato do governador Antônio Denário como gestor público do estado de Roraima e a sua inabilitação para o exercício da função pública por 5 anos. Segundo o advogado, as supostas práticas ilícitas do governador são substanciais para a abertura de um processo de impeachment e investigação de outros órgãos. Pelos supostos crimes de responsabilidade que nós percebemos, eu entendo que cabe sim o impeachment. Inclusive foi informado da minha petição para o Ministério Público. Tudo que eu faço, eu pretendo colaborar com a Justiça e que seja de forma mais pública e mais transparente possível. Eu acredito que o governo deveria fazer dessa forma também. Então, não é segredo, eu conversei com o jornalista e deixei muito claro que se foi realmente encontrado, identificado crime de responsabilidade, nós vamos acionar a Assembleia Legislativa para poder fazer o pedido de impeachment. É importante deixar claro. Na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, os deputados preferem não se manifestar diante das denúncias apresentadas, principalmente sobre a crise humanitária nas tribos Yanomami. O que dizem é que até o momento não receberam nenhum comunicado formal sobre os casos, mesmo a imprensa noticiando todos os dias as suspeitas. Mesmo assim, o Grupo Norte de Comunicação foi até Brasília falar com a comissão da crise instalada no Senado e entregou documentos e reportagens sobre a crise dos Yanomami e acompanha de perto essa investigação.